Olá pessoal, tudo bem? Professor Vinícius aqui para dar mais uma aula de direito constitucional. Hoje tratando sobre os remédios constitucionais que estão lá preconizados no artigo 5º. Então, sem muita historinha, vamos começar com o direito de petição, tá? Lembrando que o artigo 34 da Constituição diz lá: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso do poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse processual, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Que o direito de petição e o direito de obter certidões, ele representa uma garantia constitucional, né? Segundo parte da doutrina, um remédio constitucional possui três características marcantes, que é o primeiro é a informalidade. E o que isso quer dizer? Que ele garante que não exige requisitos formais, né, dos demais remédios constitucionais, como observância dos artigos 219 do processo civil, né? Porque para você peticionar uma petição, um processo, você precisa de vários requisitos, causa de pedir, endereçamento. E no caso do remédio constitucional, aqui, no que a gente está analisando, ele possui uma informalidade. Então, o que está previsto nesse artigo 319 não tem que ser previsto, não tem que ser o que? Exigido nesse caso concreto, tá? A segunda é a via administrativa, né? Essa garantia não é uma ação judicial, né? Porque ela tramita, obviamente, nas esferas administrativas. Bem óbvio, né? Terceiro é o que? A gratuidade, né? Essa garantia ela depende do pagamento de taxas, né? O artigo lá do habeas corpus, né, diz lá, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar, né, ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O que a gente precisa decorar aqui? Né? Que o habeas corpus literalmente significa toma teu corpo, né? O corpo livre. É o remédio constitucional que faz o quê? Que ele protege contra uma prisão ilegal ou com abuso de poder. Ou seja, protege o direito de ir e vir, também chamado de direito ambulatorial. Alguns pontos importantes aqui no HC, o habeas corpus, é que não cabe o HC contra pena de multa pecuniária, né? Contra a pena de multa pecuniária. Pois hoje é dívida de valor, ou seja, cobrada apenas contra patrimônio e não mais liberdade do devedor. Né? A segunda, se extinta a punibilidade do agente, por exemplo, anistia, graça, indulto ou morte do agente, né, abolite o crimes. Terceira, em processos administrativos, porque não haveria uma privação ou risco de privação à liberdade. Então, a gente está comentando aqui alguns casos que não cabe HC, tá bom? Em processo de impeachment, por exemplo, não trata sobre isso. Contra a suspensão de direitos políticos, também não. Em prol de defesa, em prol de pessoas jurídicas, também não. Fechou? Também em favor de animais, também não cabe o remédio constitucional correto. É o mandado de segurança, isso é uma ótima questão para uma prova, né? Em favor de objetos, né? Carros, carro de tetraplégico, e por aí vai. Contra punições disciplinares e militares, não cabe HC nessas hipóteses, tá? Uma observação, né? Cuidado, por exemplo, aqui, né? Se a questão pergunta, segundo a literalidade da Constituição, jamais caberá HC, né? Mas se a questão não perguntar sobre a literalidade da Constituição, ou seja, a doutrina, segundo a jurisprudência, né? Ou uma coisa mais aberta, ou se ainda não indagar nada, vai caber o HC contra a legalidade de punição e jamais contra o mérito da punição, tá? Disciplinar militar, porque o questionamento do mérito da punição afrontaria a hierarquia disciplina militar. Mas aí é uma questão bem aprofundada sobre HC, em questão de militares, que não é o nosso objetivo aqui. Então, é só uma observação, não decore tudo, tá bom? Ó, em alguns casos, cabe excepcionalmente o HC contra particulares. Por exemplo,
conta de hospital que não é pago, né? Cabe ao hospital cobrar seu crédito nas vias cíveis e pelo patrimônio do devedor, não pela liberdade dele, né? Segurando a alta hospitalar. O HC não exige capacidade postulatória, tá? Ou seja, não precisa ser advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um HC, até numa folha, num papel de pão. O HC e o habeas data, né, o HC, habeas corpus, o habeas data e o HD, ambos são gratuitos. Aí tá uma dica, ó, as ações em nome de latim são sempre gratuitas. Os demais remédios constitucionais, ressalvada a ação popular sem má-fé, exigirão custas processuais, tá? E existem duas modalidades de HC, que eu vou apenas comentar bem rapidamente para você saber quando chegar na hora da sua prova. Que é o HC liberatório, repressivo, né? A prisão já foi efetuada, né? Pede-se aqui um alvará de soltura, que é basicamente o do dia a dia, e o HC preventivo, né? Que a prisão é uma ameaça. Por exemplo, casos de CPIs, né? Pede-se um salvo-conduto. E mais adiante a gente tem o mandado de segurança, né, que para proteger direito líquido e certo, não amparado em habeas corpus e habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente pessoa jurídica, no exercício de suas atribuições do poder público. Pessoal, que memorizar do mandado de segurança? Coisa simples. É o remédio constitucional que protege direito líquido e certo, não amparado por HC nem HD. Então, por exemplo, é o que? É o que sobra. Então, se não caber habeas corpus nem habeas data, impetra mandado de segurança. E o que é o direito líquido e certo? É aquele que não permite dilação probatória. Por exemplo, testemunhas, perícias, inspeção judicial, etc. Por quê? Pois a prova é exclusivamente documentada. Uma coisa que é uma questão pré-constituída. Eu mostro para o juiz que o direito é meu, líquido e certo, pronto, acabou, discussão feita, o direito é meu e pau no gato. Pessoal, acredito que sobre mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, seja isso. Brevemente sobre o habeas data, é um remédio constitucional, como eu já conversei, referente à documentação segurada pelo poder público. Então, eu quero algum documento que o poder público não quer me oferecer, habeas data nele, tá bom? É isso. Esse foi a nossa breve aula. A gente vai destrinchar ainda mais nas aulas de constitucional, aprofundando cada remédio constitucional. Mas aqui, basicamente, a nossa primeira aula sobre os remédios constitucionais, que eu acredito que sejam mais importantes, que com certeza tem grande chance de cair na sua prova. Valeu!